primeiro trabalho, tá? Definir o que é sistema operacional. Isso aí no portal? Isso aqui? Não. Tá. As perguntas tem. Ah, tá. Não tem? Você recebeu? Não sei, Espero que sim. Bom, gerenciador de recursos é um software, é uma ferramenta de interface que o quê? Interage entre o usuário, né, o homem, e a máquina, ou seja, a linguagem e máquina. Então, o sistema operacional ele vem desse princípio. Ficar entre, ou seja, traduzir todas as ações do usuário para que a máquina entenda. Tá? Então, ele converte as ações do usuário em formato, em linguagem máquina para que os recursos, as requisições, elas sejam executadas. Tá? Vou pegar isso aqui para cá. Bom, referente à imagem, tá? O pessoal fala que é outra coisa, mas isso aqui é um fluxo, tá, pessoal? Se vocês observarem, deixa eu tentar dar uma... Como que é esse fluxo? Aqui você então tem, na realidade isso aqui é um fluxo de execução, tá? O sistema operacional ele percorre. Onde você tem lá, você sabe que o sistema operacional é baseado em quê? Interrupções e execuções de processos dentro da unidade de processamento. Tá? O sistema operacional ele basicamente ele gerencia todos os processos. Tá? Então é ele quem faz a conversão das entradas, tá? Tanto entradas de informações como também resultados de requisições a recursos requeridos. Tá? Então assim, o sistema operacional ele vai trabalhar nesse fluxo aqui. Então você tem lá um processo novo, tá? Que é o sistema, ele é organizado em execuções de processos. Tá? Então ele está lá, um processo novo, ele adentra no estado de pronto, ou seja, esse processo que iniciou, ou seja, que startou, que foi criado recentemente, ele já vem para a fila dos prontos, vamos dizer assim. Tá? Isso dentro do esquema de processamento de informação. Estando na fila dos prontos, né, o que ele acontece? A partir do momento que ele é chamado, ou seja, que o escalonamento dos processos requisita essa informação, no caso esse processo, ele entra então dentro da fila de execução, dentro da unidade de processamento para ser executado. Enquanto ele está processando, eu tenho três opções, tá? Ou seja, na realidade, três fomentações de execução. Por quê? Esse processo que está executando, ele pode ser interrompido e levado até a fila dos prontos novamente, ou seja, eu posso ter uma chamada de sistema ou até mesmo uma interrupção da realização dos processos. Tá? E aí, ele, então, esse processo que estava rodando, estava sendo executado, ele pode interromper e retornar à fila de execução, ou seja, a fila de prontos, de espera. Tá? Porque aqui, na realidade, ele cria uma fila de execução, onde você tem lá os processos que vão ser executados. Eles estão em estado de pronto, porque a qualquer momento eles podem ser chamados. Tá? Mas como é que ele sai daqui e vem para cá, por exemplo? Às vezes o processo ele é startado, mas ele necessita de recursos, como, por exemplo, informações que estão dentro da memória. A partir do momento que esse processo ele reúne, ou seja, que ele realmente starta como pronto, então ele adere à fila de prontos. Tá? Ao momento que ele executa, eu posso ter uma interrupção desse processo, retornando à fila de prontos, ou eu posso ter uma outra parada, no caso, referente a leituras de entrada e saída. Tá? Às vezes trabalhando com escritas na memória ou recebendo informação de terceiros. Tá? Então esse processo ele pode eventualmente parar em estado de espera. Tá? Ele não sai às vezes da lista de execução. Tá? Igual aqui, na interrupção onde o processo ele retorna para a fila de prontos. Ele pode muito bem pausar a entrada, tá? No caso, para receber alguma informação, um evento. A hora que esse evento, nesse processo de entrada de informação e saída, ele fica parado, ele dá uma pausa, ou seja, ele aguarda. Aguardou a entrada. Então, existe a necessidade da interrupção para retorno, porque enquanto ele aguarda, o processo, a unidade, a fila de execução, ele não para. Ele está aguardando de lado enquanto outros processos estão sendo executados. Tá? Então, ele automaticamente retorna para a fila de pronto, só que ele tem prioridade. Como ele recebeu um evento de entrada e saída, tá? Ou escrita na memória ou leitura, por exemplo,
durante a execução do processo, tá? Então geralmente ele retorna já na base de execução da fila dos prontos, então ele já entra antes do que está sendo executado, então ele cai no primeiro ponto, então ele sempre é o próximo, tá? Aqueles processos que param porventura para leituras de entrada e saída, e aí ele já retorna para cá, então ele faz esse passinho aqui só para retornar. Aqueles que vão por cima, ou seja, que recebem interrupção, eles retornam para o final da fila. Já no caso da espera, não, quando é caso de entrada e saída, tá? Eles voltam para a fila, mas eles voltam para a primeira posição, tá? E assim que libera a unidade de processamento, ele já entra e continua a execução, porque como ele recebeu informação, provavelmente parte do processo já foi compilado pelo sistema, tá? Pela unidade de processamento, então ele só aguarda o retorno para que, a hora que ele terminar, ou seja, que esse processo finalizar, ele retorna então para a saída dos terminados. E aí ele pode cair dentro do buffer ou retornar em algum ponto da memória, tá? Ou seja, ele retorna para o endereçamento de origem, né? Das comentações de processo desse fluxo aqui. Isso aqui, pessoal, é o fluxo de um sistema operacional que também reflete ao sistema, no caso, distribuído. Porque, querendo ou não, o sistema distribuído ele é um aglomerado de sistemas operacionais. E aí, é claro, isso aqui é um fluxo interno de execução de processos, que também é realizado no sistema distribuído. Tá? Porém, no sistema distribuído você tem vários fluxos desses ao mesmo tempo. Porque esse fluxo aqui ele está vinculado a quê? A unidade de processamento. Se você tiver 10 máquinas no sistema distribuído, você vai ter 10 fluxos sendo executados. Mas eu quero isso. Tendo a ideia de que você tem, por exemplo, um processador por máquina. Mas aí vem aquela, tem 4 núcleos de processamento por máquina. Então você vai ter 40 fluxos de execução ao mesmo tempo. Tá? Isso dentro do sistema distribuído. Já no sistema centralizado, você encara ponto por ponto com um fluxo só. Tá? Independente dos núcleos, tá? Você só está num único barramento, que está sendo uma única memória, tá? Compartilhada, então você não tem essa necessidade. Você não está numa mesma memória distribuída onde cada fluxo ela tem que interagir com outros para, por exemplo, comunicação. Tá? Bom, esse seria a explicação do 2. Por quê? Eu pedi aqui em cima, tem que virar para mim, senão não consigo apertar o som. Porque eu pedi aqui, ó, essa imagem faz referência ao fluxo. Para definir o ciclo, só explicar o que está havendo dentro do ciclo. Posso perguntar isso na prova? Posso. Posso não perguntar? Também. Eu não sei. Tá? E aí eu vou lembrar vocês desses. São 17 no começo, né? 17 mais 11, mas realmente fica grande. Se eu peguei aqui o meu, deu umas 3, 4 linhas de explicação. Acho que eu dei uma resumida. Entendimento. Não, mas a ideia aqui é que você explique que, você sabendo que isso é um fluxo de execução de processos, o processo está em estado novo, ele é encaminhado para a fila dos prontos, chamado pela unidade de processo, ele entra em execução, por algum acaso ele pode ter uma interrupção e retornar ao estado de prontos, ou uma interrupção para entrada, leitura e saída de informação, um evento, tá? Onde esse evento vai apenas deixá-lo em espera. Tá? Simples. Terminada a entrada e saída, ele retorna para a fila de prontos na base. Ou seja, na primeira posição, volta a executar no estado de pronto de execução, no caso na fila de execuções, terminado ele sai para... Esse ponto de interrupção aqui, ó, esses dois são não opcionais, mas são corriqueiros. Às vezes o processo ele entra na fila de pronto, executa e sai, não tem interrupção, porque o processo ele já vem com o bloco cheio. Ele pode retornar, por exemplo, lá no estado de run, vai esperar, volta para o read, pode voltar de novo para o running. É obrigatório, senão o teu processo... Não, ele vai voltar para lá, depois ele volta porque ele de finaliza. A única finalização desse processo é a partir do run, tá? Porque é da lista de execução. Você só falando, por exemplo, você passou uma vez, por baixo, pode voltar de novo. Pode, quantas vezes for necessário. E aí você vai falar assim para mim, por exemplo, mas isso aqui é um fluxo visual.
Tá? Como que eu vou ter esse retorno mais de uma vez, por exemplo? Quando você trabalha no sistema distribuído, muitas das informações que estão sendo executadas são do mesmo processo, às vezes em máquinas diversas. O mesmo processo por quê? Às vezes o processo é muito grande, ele é compartilhado, ele é dividido e rateado entre as máquinas. Cada núcleo vai ter um fluxo que vai executar. Às vezes esse núcleo aqui terminou, então ele espera para receber a complementação de uma outra máquina. Recebeu já, ele retorna, tem mais alguma coisa para executar? Ele volta para a execução. Aí você sabe que algoritmo de programação, muitas vezes ele segue uma sequência. Verificou-se que próximo do final ainda tem uma chamada de um outro arquivo que está sendo executado. Então ele retorna de novo em while, entendeu? Isso é um fluxo. Pode ser que ele nem passe, ele venha para cá, interrompe, venha para o pronto e finaliza. Esse fluxo aqui é o principal, tá? Que é o do novo, estado de pronto, executando e terminado. É o padrão. As opções de wait e o interrupt, essas interrupções elas são constantes. Isso aqui, sem você perceber, ele pode muito bem criar um loop aqui louco e sair. Às vezes acontece, tá? Se for erro por exemplo, o processo ele está corrompido. Ele pode criar um loop infinito, sair e entrar da fila de execução, e aí você pode ter uma morte do sistema ou um travamento. Tá? É justamente nesse fluxo que a gente vai interagir. Tá? É até a ideia. Então isso aqui é o fluxo de execução de processo, que é o que? Ele está contido dentro do conceito de sistema operacional, porque o sistema ele vai trabalhar nesse fluxo aqui, sempre. Tá? O wait e a interrupção é momentâneo. Isso pode ocorrer em certos processos, provavelmente em outros processos não. Tá? Mas a ideia que eu queria que vocês tivessem é visualizar isso aqui e não falar assim, isso aí é a radiografia do útero de alguém. Não é. Já me falaram isso. Professor, aquela imagem do útero lá, o que é aquilo lá? Não é. Tá? Isso aqui, né, é a ideia do fluxo, tá, de execução dos processos. Um estado de processo também. Estado de processo também. Porque na realidade ele vai passar pelos estados de novo, pronto, executando e terminado. Isso aqui é um fluxo de estados de processo, de situações, de execução. Tá? Mas, por definição, se eu não me engano, eu passei para vocês como um fluxo de execução. Tá? Então, exercício 1, baba. Hoje tem Palmeiras? Palmeiras e Inter agora. Pensa. Quero ver a Renata Fana amanhã. Então, não, pera lá, eu vou começar a ficar bravo e passar mais exercício. Então, esse é o contexto desse exercício, tá? Eu gostaria que vocês olhassem o fluxo, identificassem qual que é, fazendo referência aqui e definindo qual é o ciclo, como que funciona, no caso, a execução desses processos. Aí eu coloquei aqui, o fluxo de processo operacional, processo sem resultado pronto. Aí eu coloquei bem assim, né? Bem liso, tá? Espera entrada e saída, o mesmo despachado para fora quando terminado. Bom, deixa eu para cá, né? Deixa eu diminuir um pouco, senão não dá para ler a questão aí. Aí a terceira questão, o sistema operacional é baseado em troca de mensagens, isso aí a gente já sabe, né? Ou comunicação entre processos, no caso, como item primordial para a realização dessas comunicações, são os meios de armazenamento que o sistema operacional utiliza. Aí tem buffers, pipes e áreas de transferência. Dentro do sistema operacional, tá? Você utiliza, esses são meios de comunicação, por exemplo, certo? Dentro da ideia anterior, aqui, enquanto está processando os processos, no momento que ele está em wait, muito provável que ele vai para um buffer. Essa informação ela fica armazenada, aguardando dentro de um buffer da memória. Acabou? Finalizou lá a leitura. Então é copiado novamente para a fila de pronto. Então esse arquivo, esse processo, ele retorna para a fila. Tá? Então são em alguns casos durante, e aí você vai falar assim, o sistema operacional ele é baseado nisso. É um fluxo intenso de processo de informação, não é? Esses processos eles são executados, são processados e retornados. Isso, muitas vezes, você vai ter necessidade de utilizar alguns recursos que você tem aqui. Não precisa.
Então eu citei buffers, pipes para identificação de início, começo e final de processos, né? São a fomentação desse fluxo, né? A indicação, finalizou, e então você cria esse vínculo de terminou um processo, ele chama outro, então cria essa alternância, esse pipe, essa mudança de processo dentro da execução. E as áreas de transferência é comum dentro do sistema operacional, qualquer informação gerar, ou seja, ser tratada fora do local atual, por exemplo, numa área de transferência. Aí eu citei aqui, é claro, dentro do sistema operacional, como exemplo lá, quando você dá um Ctrl+C, Ctrl+V. É uma ideia besta, mas funcional dentro do sistema operacional, porque a partir do momento que você copia, essa informação copiada é armazenada, não é? Você guarda essa informação, o sistema operacional ele não te mostra onde, mas o sistema operacional reconhece que você está querendo criar uma cópia daquela informação. E nada mais fácil do que fazer uma leitura daquele trecho, guardar na memória e automaticamente, a hora que você precisar e der por exemplo, Ctrl+V, ele buscar ali daquela memória, ou seja, ele buscar o bloco pronto, tá? É o que acontece dentro do sistema operacional. Boa parte das informações, para agilizar o sistema, ele faz isso, ele joga no buffer aquele contexto que vai ser utilizado, que ele já faz uma leitura da fila, né, dos que estão prontos para executar e já separa, ele automaticamente já fala, ó, endereçamento daquela informação está em tal lugar, então isso agiliza. O sistema operacional ele tem esses recursos e utiliza essas ferramentas, ou no caso, esses meios de comunicação, ou seja, de armazenagem para conter o fluxo de comunicação, tá? É bem simples, sim, a questão. Qual o conceito de pipe, tá? Isso é operacional, ele redireciona a saída de Aqui na realidade não é bem comando, tá? Ele direciona, na realidade, comando porque quando você trabalha com a execução do sistema operacional, ele é baseado em linhas de código. Então, quando eu falo comando, às vezes métodos ou instruções, processos, tá? Dentro do fluxo. Então ele redireciona a saída no caso do processo, para o início de outro. Então ele cria aquela chamada, esse pipe ele vai registrar a informação que já terminou e automaticamente buscar a informação que vai ser executada. Então esse é a ligação, por exemplo, a ideia da chamada desses processos, tá? Diferente do pipe lá. Define spool. Isso aqui, ó. Spool é mais ou menos a fila, tá? Seria a organização local. E aí eu coloquei assim, ó, que é o organizador de fluxo de processo a ser executado. Aí você vai falar assim, eu conheço o spooling de impressão, né? O spool de impressão é uma fila, porque o serviço de spool de impressão que você tem no sistema operacional, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai ordenar e organizar as impressões que você... as requisições de impressão, não é essa a ideia? E aí você fala assim, justamente quando eu paro esse serviço, não consigo imprimir. Por quê? O sistema operacional ele não consegue gerir essas requisições. Tá? E aí quando você tem falha nesse serviço, no caso nesses spools, né, o spooling, você tem essa queda de comunicação. E aí eu coloco dentro do sistema operacional como um organizador de fila de processos. Na realidade, o spool é uma fila de execução, tá? Querendo ou não. E aí você tem outros tipos, além de impressão, tem spool de processo de execução, no caso as threads, as execuções em si, aquela fila gerada, tá? desses processos, tanto no estado de pronto ou em execução, tá? As chamadas. Então isso contextualiza o que a gente define como spool. Eu acho que eu não sei se eu coloquei no slide, mas eu acho que eu devo ter colocado como exemplo o spooling de impressão, tá? Porque o spooling de impressão você identifica, o spooling é a lista de impressões, ou seja, de forma ordenada as execuções que vão ser geridas pela impressão, ou no caso o recurso, né, de impressão, tá? Outro exercício também que eu não sei, eu acho que a prova não está dissertativa, tá? Está em alternativa, eu acho. Você acha? Eu acho, porque na realidade eu posso ter feito uma mescla, mas eu acho que não, tá? Então, assim... A mescla se você fez o sistema do Dator aqui. Não, o sistema do Dator... Foi aleatório? Na realidade, o sistema do Dator ele me ofereceu para fazer um teste, né? Pra gente ser um cobaia. Não quis. Mas eu falei que
não tem ritmo, mas a hora que eu falei assim, que a hora que saísse do beta, né, ele já tivesse testado em algumas escolas e tal, Aí ele venderia pra você. não tem problema, né? Se eu ver que eu vou conseguir cutucar o aluno sem precisar fazer muito esforço, ainda mais se tiver um leitor de código de barra, né? Assim, ou ele montar um esquema de fotografar e reconhecer a imagem e os pintadinhos, né? Em vez de assinalar, só pintar a bolinha igual no concurso, aí seria top demais. Bom, mas tudo bem. Né? Vamos Eu acho também, todas as provas de assinalar é top. Com certeza, principalmente com o professor. A não ser que tenha 8 provas diferentes, né? E pode ocorrer aqui, porque tem bastante gente, né? Muita gente para ser uma prova só. Pô, mas você já tá aparecendo da torre mesmo. Eu acho que não tem rixa mais não, você já tá sabiando. Já tá vendo, né? Bom, então, exercício 6. Referente aos problemas de comunicação, identifique uma situação em que se encontra a condição de corrida. Vocês lembram da condição de corrida? Você lembra que eu falei que um processo e outro, ele, muitas vezes durante o sistema ele acaba ocorrendo esse acesso simultâneo a uma certa área da memória. Pessoal, vamos lá. A certo ponto da memória, tá? Então a certo endereçamento. E aí, é claro, o sistema operacional ele não vai deixar o sistema, nesse contexto que a gente tem, não vai deixar os dois acessarem ao mesmo tempo, porque vai dar conflito de informação depois. O que ele faz? Ele elimina um. Então ele cria um semáforo, ele barra um processo, deixa o outro executar e aquele processo ele acaba sendo removido para a fila. Tá? Então você cria essa gestão. E foi o que eu falei aqui, ó. Aí ele coloca assim, e determine em qual tipo de sistema está esta situação aparece com frequência. Eu coloquei, né, que a ocorrência, a ocorrência ocorre, né, legal. Quando mais de um processo aciona o mesmo registro da memória, ou seja, você tem a ação de 2 processos utilizando o mesmo endereçamento. Então, fica confuso para o sistema operacional distinguir qual ele vai acessar primeiro. E aí então a gente tem lá, eu não coloquei aqui, né, mas perdão, eu coloquei que fazendo com que haja conflito de autenticidade para saber qual que é o processo que realmente vai ser executado. Porque quando esses processos estão buscando o mesmo endereçamento, isso pode ocorrer, essa concorrência entre os processos, você infelizmente tem que utilizar recursos. Eu não citei aqui, porque eu acho que eu citei embaixo, mas o uso de semáforos, de Mutex, o uso de ferramentas de auxílio como o Mutex, que ele vai excluir os processos, expulsão, muito, né? Então, o Mutex, se eu não me engano, ele vai excluir os processos para ele continuar a execução. E aí, é claro, esses processos retornam dentro da fila para ser executado lá na frente. Então, isso acontece. Então, são ferramentas que a gente utiliza quando há essa condição de corrida, quando os processos eles caminham para um acesso simultaneamente o mesmo endereçamento da memória, por exemplo. E aí eu coloco que eles ocorrem em sistemas distribuídos ou multitarefa. Em sistemas monotarefas eles ocorrem? Não, né? Porque é uma tarefa por vez. Então, você não vai ter 2 processos simultâneos. Você vai ter um processo de cada vez sendo executado. Tá? Bom, bem simples, né? Um contexto, às vezes a pergunta pode dificultar, né? Mas eu vou tentar elaborar melhor qualquer coisa. Aí eu falo assim, defina a seção crítica. Seção crítica, pessoal, faz parte da condição de corrida, tá? Por quê? A seção crítica, ela é pré-definida entre o final de um processo e o início de outro. É justamente o meio, tá? Porque aquela seção é crítica porque se tiver uma ocorrência de falha no processo anterior, eu posso perder informação da chamada do próximo processo, e aí descontinua, ou seja, torna-se descontínua a execução dos processos. Aí eu citei aqui, ó, seção crítica define a marcação do fim de um processo e a marcação do início de outro, que é justamente a parte que é crítica dentro da execução, porque essa troca de informação, troca de mensagem dentro do sistema distribuído é justamente a troca desses processos. Porque querendo ou não, esses processos são as informações que eles estão comutando dentro da unidade. Tá? Então, essa informação ela possui essa seção crítica que é onde fica geralmente registrado a finalização de um processo para início de outro. Tá?
E aí eu coloquei aqui, né, chama sessão crítica, tal, depois no final do processo locado na memória está guardado as instruções e as informações primordiais para a não ocorrência da condição. Por quê? De fato, a sessão crítica, se você tem um corrompimento ou você tem uma duplicidade de informação, gera-se então aquela condição. Você tem a execução desse tipo de atividade com mais frequência. Tá? Então a sessão crítica é baseada no intercalço entre os dois processos, bem no final do processo atual para início do próximo processo. Tá? Eu não coloquei o desenho aqui porque não tem necessidade, seria a ideia disso aqui. Ó. Tá? Você tem lá a fila, né? Os processos aqui, ó, na fila, por exemplo. Esse meio aqui, ó, é a sessão crítica. Tá? Aqui, ó. É bem aqui, ó, porque é bem no final e no início da próxima. Tá? Então ficam os registros do processo que vai entrar e os registros do processo que está saindo. Tá? São informações que ele tem que guardar. Tá? Bom, que mais? Dúvida? Não, até agora nada, né? Qualquer coisa vocês levantam a mão, né? Apesar que a maioria deve estar copiando, mas tudo bem. Aguardo. Bom, qual meio deve ser utilizado para anular e prevenir as ocorrências de condição de corrida? Como este meio ocorre? Eu já citei isso antes, né? Acabei falando. Aqui, ó, uso de regras de fluxo, que nem semáforos, ou sincronização, para delimitar esses processos. A sincronização define qual processo ou execução será permitida primeiro, ou seja, será executada. Em alguns casos pode ter a exclusão, a execução do mutex, que é a exclusão mútua desses processos, a remoção desses processos que estão em condição de corrida. Se ele verificar que, por exemplo, a permissão de um único processo dentro ou seja, o semáforo, a hora que os dois processos estão para ser executados no mesmo, simultaneamente. Observe-se durante a leitura dessa informação que os dois estão fazendo alterações no mesmo parâmetro de localização, né, de endereçamento na memória. Automaticamente ele verifica a possibilidade, o sistema operacional tem um algoritmo que verifica a possibilidade de haver uma falha caso um deles inicie antes do outro. Então, no via das vezes, ele acaba fazendo exclusão mútua. Quando ele observa que, por exemplo, são dois processos que são primordiais para a sobrevivência do sistema operacional. Se fosse, por exemplo, dois processos vindo do usuário, ou seja, não tem tanta importância para o funcionamento do sistema operacional. E aí, então, ele colocaria uma sincronização, faria um parâmetro de contexto, ou seja, às vezes os dois processos estão sendo executados no mesmo, sendo direcionados em execução de uma mesma área da memória, só que um é pelo usuário comum e outro pelo kernel do sistema operacional, que seria, no caso, o usuário padrão. Ele vai pegar e eliminar o do usuário comum e vai executar o do padrão, que é primordial. Ele tem um nivelamento, tem uma prioridade, tá? Dentro dessa ordem. Tá? Bom, e aí então você tem esses meios que você pode utilizar, tanto o semáforo quanto a execução do mutex, que é a exclusão mútua desses processos. Tá? Bom, com referência ao sistema distribuído, quais são as suas principais aplicações? Essa pergunta foi um bônus, né? Meio acadêmico, indústrias, comércio e residência. O sistema distribuído pode ser aplicado em qualquer área. O que vai diferenciar se esse sistema ele é ou não efetivo, ou seja, se ele é ou não positivo, é aonde você vai, por que você está aplicando isso. Não adianta eu colocar, depende que nem comércio. Sistema distribuído lá na minha lojinha que tem 2x2, eu só vendo camiseta. Para que eu vou querer colocar um sistema distribuído? A não ser que essa minha lojinha faça parte de uma franquia de mais de 6 mil lojas espalhadas no mundo. E aí você tem uma infraestrutura que necessita, né? Porque na realidade você não é um só, você tem muita informação transitando dentro desse comércio. Tá? Mas eu falo assim, exemplos de websites e-commerce. Você tem que ter um sistema distribuído para gerenciar os web servers, por exemplo. Tá? Então,
varia muito do contexto, de como está aplicando. Indústrias utiliza bastante, residências, depende muito. Se o cara é um cientista autônomo, né? Tá lá na casa dele. Você vê aquele molequinho que fez o relógio lá e foi preso, coitadinho dele. Fiquei com dó dele, só porque ele era assim, né, da corzinha, não, né, Rita, da nossa corzinha assim. Eu achei chato isso, cara. Não é uma coisa que se faz, mas tudo bem, tá? Então, e ele era muçulmano ainda, pode ajudar. Então, né, tem isso. Nos Estados Unidos, né, os caras acham que não é um Ó, bolsa muito grande, eu tô achando que isso aí é uma bomba, hein? Bom, então você vê, a gente pode aplicar o sistema distribuído em diversas áreas, vai depender muito do contexto, da necessidade, né? Então, e da infraestrutura, mas o padrão mesmo é dos três aqui, ó. Tá, a residência nem tanto, só se você for muito, né, noiado e querer ir em casa, sei lá, montar um sistema distribuído para jogo online. Então eu quero criar um servidor e, né, loucão. Não, beleza. Mas é bem difícil em residências, mas em comércio, indústria e meio acadêmico. E o governo? Bom, o que mais? Nossa, conceitua o sistema distribuído utilizando como referência os conceitos de Tannenbaum e Colruyt. Tá? A definição do sistema centralizado. Isso aqui, pessoal, é bem teórico, viu? É só um conceito. Na realidade, é uma visão que se tem do sistema centralizado de um sistema distribuído. Tá? Então, contextualização, não adianta. Você fala assim, eu vou conseguir colocar em uma linha? Eu não sei, às vezes você conseguir resumir tudo e, né, se abreviar todas as palavras, consegue, senão não. Bom, eu então coloco assim, que a definição do sistema centralizado apenas para o usuário final. Pode ser, porém, sua estrutura se apresenta em um aglomerado de computadores interligados. Isso aqui é a visão do sistema distribuído para o usuário. Tá? Sistema anti-falhas, estabilidade garantida, inclusão de máquinas para o upgrade do sistema distribuído. Aqui eu coloquei alguns pontos, são algumas visões dos conceitos que você tem mediante ao sistema distribuído. Tá? Sistema distribuído é um contexto bem geralzão, porque é um sistema, você poderia aqui colocar, por exemplo, a fomentação do alto desempenho, ou seja, da aplicação de sistemas de alto desempenho, alta disponibilidade, sistemas, ou no caso de vamos colocar assim, disponibilização de recursos, sistemas de impressão. Então você pode gerar isso tudo, esse contexto do sistema distribuído, ele para o usuário final, que é quem está geralmente, né, executando os processos, assim, fazendo as requisições, ele encara como um sistema só. Então, assim, como se ele tivesse ele mais uma máquina retornando as respostas ou as requisições, tá, realizadas. Então, é um contexto mais textual, tá? É uma ideia, uma visão do sistema distribuído. Tá? Então, aqui, de certa forma, todo o contexto que a gente falou sobre o sistema distribuído é válido, tá? Porque ele é baseado nos conceitos de Tannenbaum e de Colruyt. Da 11. Para dar confiança ao meio de comunicação entre os nós, um sistema distribuído utiliza qual fator ou meio? Tá? Aí você vai falar assim, comunicação, confiança. Então você vai utilizar o quê? Protocolos para garantir que essa informação ela seja traduzida de um ponto a outro. Tá? Então garante as trocas de mensagem entre as máquinas interligadas. É um dos meios que ele utiliza para gerar essa confiança, que essa mensagem ela vai chegar no ponto. E aí a gente viu, até isso eu coloquei só aqui porque o primeiro trabalho ele é baseado no primeiro slide. A gente não chegou a dar ênfase nas primitivas, né, send receive, para cair mais em cima. Então é uma resposta mais light, claro, porque até então está no primeiro trabalho. Eu acho que o primeiro trabalho vai fazer referência ao primeiro slide. Lá no segundo, acho que no segundo trabalho a gente tem umas perguntas que já vão pegar um contexto mais direcional, tá? Não tão amplo, tá? Então é bem mais isso aqui. Então para dar confiança ao meio de comunicação a gente faz uso de protocolos, de padrões de comunicação para que essa comunicação ela seja realizada de forma satisfatória e garantida, tá?
Bom, nossa, perguntas de novo. Ó. Quando falamos de sistema distribuído, podemos definir como identificador a interligação de várias máquinas. Né? Essa é a ideia do sistema distribuído, você tem várias máquinas interligadas. Bom, fazendo com que ocorram alguns problemas. Quais problemas ou falhas encontradas? Ó, falhas, quando você fala de sistema distribuído, geralmente a falha não é bem só do sistema em si, é no meio que ele está colocado, a infraestrutura. E a gente coloca aqui, mediante essa gestão desse sistema em várias máquinas independentes, independentes que eu falo assim, elas têm seus sistemas operacionais, elas têm vida própria, só que elas recebem pacotes de informação, processos, para trabalhar, ou seja, para processar e retornar, no caso, unificando esses computadores num sistema só. Então, pode ocorrer atrasos, falhas de comunicação, interferências, gargalos, né, de fluxo, às vezes por exemplo, uma falha de parte dessa informação no meio do transporte, às vezes pode ocorrer, então isso vai interferir, no caso, nesse meio de comunicação. Tá? Então é isso que a gente pode identificar como problemas encontrados nessa comunicação. Tá? Bom, 13. Como característica dos sistemas, o sincronismo deve ser aplicado. Diferencia o sincronismo encontrado em um sistema centralizado do sincronismo encontrado no sistema distribuído. 2. Sistema centralizado conceitua um único núcleo de regras. Então você tem quando você tem um sistema centralizado, você sabe que é um núcleo só, é um padrão de execução. Ou seja, você tem lá um bloco de núcleos de execução, que são as unidades de processamento. Elas vão seguir uma regra só, tá? Porque está alocado dentro de um ponto. Então, assim, esse sincronismo centralizado ele é local, tá? Aí nós temos o sincronismo distribuído, que aplica-se a vários núcleos, onde cada núcleo possui suas regras. Por quê? Um sistema distribuído seria um aglomerado de sincronismos centralizados. Só que, como você tem a dispersão, no caso, não utiliza-se memória compartilhada e sim distribuída, as máquinas elas se comunicam não só apenas para transitar a informação, mas sim processá-las. Então você trabalha naquele cliente-servidor. Então, nessa estrutura, a máquina vai fazer uma requisição e a outra vai retornar. Isso ocorre a todo momento, até simultaneamente. Várias execuções são ocorridas em tempo simultâneo, ou seja, ao mesmo tempo. Tá? Então isso são os dois, no caso, né, sincronismos que a gente tem dentro das características de um sistema, tá? Centralizado e distribuído. Isso tudo, pessoal, está dentro da apostila, não, dos slides, né, pessoal? Mais slides, tá? Bom, no aspecto vinculado à segurança, quais as vulnerabilidades da rede? Nossa. Ataques, principalmente, tá? Porque aqui, ó, quando a gente fala de um sistema distribuído, você sabe que a comunicação ela é baseada interligadas em redes. Né? Você tem máquinas ligadas por um protocolo de comunicação. Esses protocolos são vulneráveis de certa forma, tá? Então, principalmente ataques, são as principais vulnerabilidades desse meio de comunicação. Tá? Então eu coloquei aqui, pois em sistema distribuído existem diversas máquinas interligadas. Isso facilita que você tenha esse tipo de lacuna, ou seja, esse tipo de vulnerabilidade mediante a comunicação. Tá? E aí você, claro, esses ataques podem vir tanto externamente até ocorrendo internamente. Tá? E aí a gente tem vários meios, né, de identificar cada um deles, que é a pergunta de baixo. Né? E aí vem a pergunta-chave. Pelo amor de Deus. O que são DOS, DDoS e buffering? Pelo amor de Deus, tá? Né? Bom, são essas nomenclaturas, DOS, DDoS, buffering, só um ataque. Já está quase acabando. Boa noite, gente. Pessoal, presta atenção. Licença, boa noite. Pessoal, nós somos o Curso de Letras. Não? Nós somos o Curso de Letras, a gente está divulgando uma campanha social, chama Semeando Leitura.
A gente tem como finalidade arrecadar livros, gibis e brinquedos para o público infantil do Lar Irmão Mariano Dias, aqui de Votuporanga. As doações ocorrem até o dia 4. Vocês encontram uma caixa aqui na central de relacionamento do campus de vocês e na central de relacionamento e na coordenação do campus centro também. Lembrando que as doações elas vão até o dia 4, só que no dia 7 elas se encerram, porque no dia 7 a gente já vai para distribuir esses brinquedos, esses livros. E uma coisa que a gente está fazendo que está ficando bem legal, na hora das doações, vocês tiram um selfie ou divulguem em suas redes sociais, marcando outros amigos para que isso vire uma corrente, mais e mais pessoas consigam fazer suas doações para fazer um dia diferente para essas crianças, para eles conseguirem uma grande arrecadação, para que eles se sintam acolhidos por todos nós. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Não? Obrigada, professora. A gente conta com a colaboração de todos. Obrigado. Então, vamos lá, pessoal. Já seguiu esse processo já? Não. Tá, então, ó, bom, então são ataques vinculados à rede, tá? DOS, né? DOS, pelo amor de Deus, DOS não é o DOS professor de comando lá, né? A linguagem, não é, tá? Vale o sistema. Explicar especificamente o que cada um faz, não, né? Não, porque aqui é a opção, né? Assim, eu não coloquei nada pedindo pra eu explique individualmente, não. Quando se tá assim, não precisa. Se você fizer, beleza. Mas se não fizer, sabendo pelo menos que isso tudo aqui, né, são ataques, tá bom. Já me deixa feliz ali, tá? Cite as vantagens encontradas no uso de um sistema distribuído. Fácil de upgrade de hardware, melhor custo-benefício, grande capacidade de execução, trazendo alta disponibilidade de recursos. Tá? Então, e aí a grande capacidade de execução é o alto desempenho. Tá? Então são algumas vantagens encontradas no uso de um sistema distribuído. Cite as desvantagens do uso do sistema distribuído. Software com falhas, isso faz com que o sistema ele não gere o objetivo dele, tá? Ele não consiga alcançar o propósito. Tá? Rede com interferências e principalmente a parte de segurança da rede referente à possibilidade de ataques. Isso também gera dificuldade, tá? É um dos pontos mais fracos, porque geralmente é algo. Você fala assim, um sistema distribuído do Google, geralmente é algo. Tem sempre um bobo que vai lá, professor, eu sei que o DNS é 8888, eu posso, né? Faz, não sei se vai virar nada, né? Porque esse é um só, mas se você conseguir aí uma ferramenta de massa, quem sabe? Espero que sim. Imagina se fosse comprado. Os caras do Google fazendo DOS. Então, tomem cuidado com o Windows 10, tá? Eu acho que eles sabem mais de você do que sua mamãe. Bom, acabou, né? Então tá, 17 acabou. Agora eu vou explicar rapidinho o outro trabalho. Tá? E aí a gente finaliza. Trabalho 2. Esse é mais ligeiro, tá? Bem mais ligeiro. Conceitue a taxonomia de Fly. Vocês lembram da taxonomia? As 4 divisões? Tá? Então, é referente à estrutura de arquitetura do processo com relação às instruções de dados. SIS, eu coloquei aqui, ó, quais são essas? SIS, na sexta? Não, passa hoje. Passa hoje de sexta, não existe sexta, não. Para isso aí. Depois que intervalo, passa sexta. Então, ó, CISD é única linha de instrução, único fluxo. Lembra aquela tabelinha que eu criei? Professor, eu posso fazer a tabelinha para explicar? Pode, não tem problema. Se você quiser replicar, eu fiz escrito, tá? Sim, única linha de instrução e múltiplo fluxo de dados. MID, múltiplas linhas e único fluxo. E o MID, que são as múltiplas instruções e os múltiplos fluxos de dados, tá? Então, esse é bem mais simples da contextualização. Aqui eu pedi para citar. Não, taxonomia divide em 4 partes, quais são elas? Eu já expliquei. Aqui também, eu falei que, com relação às partes com relação à taxonomia de Fly, defina. Tá? Então eu fiz a definição. Tô devagar. Aqui eu fiz a descrição, no caso, das aplicações, né, que é a definição de cada item. SIG, aplicações de monoprocessamento, tá? Porque é uma linha de instrução, um único fluxo de dados. Então você identifica isso no monoprocessamento e monoprogramação.
O SIMD, aplicações de sistemas multitarefas, sistemas assimétricos, né, mestre-escravo, por quê? Você tem, no caso, uma única instrução com vários entrelaços de dados, tá? Então você tem vários contextos. Nisso, sem aplicação apenas conceitual, na realidade é uma coisa um pouco mais conceitual, tá? Então não tem como eu especificar isso para vocês assim, de forma física, tá? Mas a ideia aqui é que você tenha várias instruções de uma única base. Poderia citar aqui eu acho que o contexto você poderia até identificar como um sistema centralizado onde você tem mais de um núcleo de processamento. Você consegue trabalhar com mais de uma instrução de execução numa única base de dados, um único fluxo de dados que é a memória compartilhada, tá? Mas seria uma máquina local. Tá? E as aplicações de sistemas distribuídos, que é o MINT, tá? Que é, no caso, simétrico ou em paralelo. Execuções são máquinas que estão em execução simultânea. Bom, o que é memória compartilhada? A memória identificada por ser acessada por mais de um processador no mesmo local. Seria a ideia de uma máquina local. Essa é a memória que contém, por exemplo, o meu notebook é uma memória compartilhada porque eu tenho um processador com 4 núcleos, não sei, 4 núcleos. Então, 4 núcleos são 4 processadores, núcleos de processamento fazendo acesso a uma única memória local, tá? Diferentemente, não coloquei aqui, não coloquei, da memória distribuída, são, no caso, do sistema distribuído, tá? Cite as vantagens e desvantagens do uso de memória compartilhada. Eu citei aqui as vantagens. Por ter acesso liberado para todos os processadores, seu fluxo se mantém no sentido linear, tá? Porque é local. Desvantagem, dificuldade de garantir um aumento do espaço de acordo com o número de processadores. Tá? Às vezes você tem lá 8 núcleos e você fica barrado na quantidade. Não é o fato, eu tenho uma máquina com 64 GB de memória RAM. Às vezes o que vai influenciar é o barramento, a taxa de comunicação. Então, às vezes você tem lá 128 GB de memória RAM, não vira em nada, né? Se você não tiver uma infraestrutura que determine, tá? Uma das desvantagens. O que é memória? Já perguntei. Memória distribuída. Acesso a diversas máquinas, já não processadores num único local, diversas máquinas ou nós em um conjunto de memórias, sempre a memória local individualizada, ou seja, cada máquina tem sua memória e ela dentro de um sistema distribuído é como se fosse uma única memória, tá? Só que o acesso não é local, o acesso ele é por meio de comunicação, no caso, troca de mensagem entre as máquinas. Igual aquele negócio do processador também que você falou, né? Quando você tem um sistema distribuído, por exemplo, você tem 10 PC, como se tivesse 10 processadores trabalhando ao mesmo tempo. Que aí você gera esse alto desempenho e alta utilidade de recursos, tá? Porque aí você não... se as 100 máquinas têm 4 GB de memória RAM, você vai querendo no sistema distribuído, você visualiza isso como um todo. Então são 400, 100 máquinas, 400 GB de memória RAM. Só que é claro que vai dificultar a meio de comunicação. O barramento de rede é bem, ou seja, o tráfego de informação de rede é bem baixo, tá? Infelizmente. Bom, cite as vantagens e desvantagens da memória distribuída. Então, a vantagem garante o aumento do espaço de armazenamento, porque quanto mais máquina, maior o espaço. Então, é uma das vantagens, você não precisa interferir dentro do único local. Aí a desvantagem é o uso de protocolos de troca de mensagem, que torna complexa a programação. Além de complexa, se torna lenta, tá? Porque você sabe que a infraestrutura ela também pesa dentro do contexto de vantagem e desvantagem, tá? Bom, de acordo com o seu conceito, qual a melhor opção de uso de memória compartilhada ou distribuída? Isso vai variar do meio que está sendo executado. Depende da ocasião, concluindo que os sistemas centralizados, o uso coerente é o da memória compartilhada, que é o que é realizado dentro do contexto, tá? Do sistema centralizado. Já em um sistema distribuído, o contexto já é diferenciado. Você pode se encontrar os dois modelos, no método assimétrico, que é mestre-escravo, e o simétrico paralelo, que são as máquinas em processo igual, tá? Em execução sem uma diferenciação de acesso, por exemplo, ou de distinção das máquinas, como o caso de não haver um mestre, são todas, querendo ou não, escravos, ou todas mestres, você não diferencia uma máquina da outra, tá? Isso vai variar da aplicabilidade. Então, aí coloca aqui, a simétrica aplica-se em um sistema de alta disponibilidade, né, no caso,
e a simétrica se aplica no sistema de alto desempenho. E aí vai variar, você precisa de muito desempenho, você precisa manter esse serviço online direto, 24 horas. Se for um stream de televisão, né, por exemplo, tá a Olimpíada, você tem que ter um servidor para transmitir online, em tempo real. Você não vai querer alto processamento, você vai querer que o serviço não caia, né? Já outros métodos ou situações garantem que o alto desempenho é mais favorável ou primordial. Isso vai variar na ocasião de execução, tá? Como sabemos, temos dois tipos conceituais de acoplamento, e aí já vem aquela parte, né, do fraco e forte. Cite quais são e explique cada um. Aí você viu, explique cada um deles, tá? Eu pedi não só para citar, tá? Bom, fortemente acoplado define um sistema único, tá? E a gente pega uma máquina local como exemplo. Fracamente acoplado define-se em um sistema distribuído, onde o meio de comunicação de estrutura é por rede. Então você tem um sistema fracamente acoplado, tá? Porque quando uma máquina está tudo num local só, a comunicação, o meio de comunicação é rápido, tá? Sistema distribuído você tem diversas máquinas, às vezes nem no mesmo local, né? Um num continente e outro no outro, e às vezes o meio de comunicação ele vai tornar esse acoplamento fraco, tá? Aí eu citei aqui embaixo, defina os sistemas operacionais distribuídos de acordo com o seu acoplamento. O distribuído, o software é fortemente acoplado e o hardware fracamente. Porque o sistema distribuído, mesmo você tendo vários sistemas em execução e não possuindo mesmo padrão, tá, de arquitetura, eles são, querendo ou não, um sistema só. Então o software em si, a ideia do sistema, ele é fortemente, tá? Agora, a base de hardware, que é a comunicação, que é o meio de comunicação em si, porque a gente sabe que o sistema distribuído, a comunicação é feita por rede, são máquinas interligadas. Qualquer falha, qualquer oscilação ou até mesmo o uso incorreto, por exemplo, da fiação, né, do cabo de rede. Às vezes o cara fala assim, 2 km de cabo de rede vai pegar normal, não vai nada, nem vai pingar, não vai ter nem a resposta. Então isso vai dificultar, vai variar de acordo com a infraestrutura. Aí eu vou assim, defina sistema operacional de rede de acordo com o seu acoplamento. A gente sabe que o sistema operacional de rede é um sistema que ele é um sistema não semelhante a um sistema distribuído, mas ele é um sistema de rede. Ele não tem. Aí você pode falar assim, um sistema cego, um sistema burro. É um sistema operacional, ou seja, são máquinas que estão interligadas em rede, mas você não tem processos correndo entre elas, você tem apenas uma comunicação singular, se por exemplo a máquina está ativa ou não. Recursos, disponibilização de recursos, mas em si não troca esse processo, não gera um sistema distribuído, você não tem um sistema único, você tem vários sistemas interligados, mas não representando um único sistema. Tá? Então eu já coloquei aqui que o hardware e o software são fracamente acoplados, porque o sistema é individualizado, então cada máquina atua no seu próprio polo, né? Mesmo elas estando conectadas entre si, tá? Mas elas não estão produzindo informação de um único sistema. Tá? E aí acabou. Nossa, perfeito. Dúvida? Só isso, né? Nossa, na 2 de novo? Não, na 2 de novo não, na 2 lá em cima, né? Perdão. Não pra explicar. Vocês estão... tá, legal, né? Então, consegue enxergar o que você está escrevendo aí? Pessoal, o que é importante, eu falo, trabalho, 2 pontos, é só um complemento, tá? Eu acho que se você tem um contexto, a ideia, assim, se você pega a prova para fazer, às vezes o trabalho é até desnecessário. Eu sei que cada um fica, né, apreensivo, professor, vai na hora, eu sei tudo, mas na hora me dá uma diarreia, que parece que a mente assim esvazia e vai lá pro pé, né? Já tive isso, quando eu era moleque, nossa, me dava dor de barriga quando tinha prova. E era prova besta, educação física. Dava dor de barriga, porque eu era ruim de bola, não sabia muita coisa, porque eu era bem gordinha já, né? Na época da escola, então é complicado. Mas a prova vai ser moleza, acho que sendo 10 questões. 10 tá bom, né? 0,8 cada um. Não temos A, B, C, D, essas coisas. Não sei, posso mesclar dissertativa e... Porque o bom da dissertativa é que vocês conseguem, às vezes, entortar o professor, né?
Igual vocês falam assim, o que é DOS? Às vezes consegue entortar eu, né? Falar assim, realmente, eu não especifiquei a pergunta, tive a resposta, né? Pergunta o que quer, né? Tem a resposta do que quer. Quem, ó, tem uma notícia que você pode dar, viu? Senhor, cai pra 3. hein? Você tá fazendo com isso. Senhor, F para o Valdir. senhor, cai pra 3. hein? Cai pra 3, tá achando assim, corta pra 18? Não, aí, ó, tá bom, cai pra 3, ó, tá ótimo. Não, meu senhor, é completo. Vocês não precisam ficar bom. Ah, então. Eu vou deixar, vai. Vou deixar porque eu sei que algumas questões não vão cair. Será? Esse cara é legal, hein? Na prova é à noite, lá pelas 7h30 da noite, eu mando no portal as respostas. Tá. Aí você acordou. Pegadinha. Beleza, dúvida, pessoal? Acho que a matéria não tá complicada. Assim, as perguntas serão bem, né? Pelo amor de Deus, não vai me se responder miojo não, hein? Pelo amor de Deus, não quero fazer xizinho na prova, tá? Vocês sabem que eu não sou de colocar pra sub. Porque se eu quisesse colocar pra sub, eu já deixava pra exame. Eu falava assim, ó, já pegaria uma prova assim, daria pra vocês uma prova de deixar pra exame. Mas não é isso que eu quero. Então, vamos lá. Força, garra e o trabalho. Pessoal, não vai só porque entrega o trabalho, tá? Professor, mas aí você facilitou os caras que não entregou. Às vezes, você que buscou informação, não vai precisar estudar tanto, porque você já ficou na memória. Os caras que estão copiando, vai precisar ler o que está escrevendo. Como que entregou? Você vai para entregar no dia da prova? Alguns já entregaram. Pode mandar. Antes da minha correção, ixi, ó, o Fernando ali, você que entregou. Quem mais aqui? O Richard, ali o pessoal do fundo ali praticamente já entregou por portal, por e-mail, alguma coisa assim. Natália, você não vem não? Você só tá vindo na minha aula hoje. Não é verdade, molecada? Né? Vocês perceberam a presença dela? Bom, então beleza. Tem que fazer chamada. Precisa chamar não, precisa assim, vem pela Dá presença pra todo mundo. Não é assim que funciona não. Essa prova vai ser baseada em a prova vai ser baseada em duas listas. Isso, em cima das duas listas. Liga a câmera aí, Bom, então vamos lá. Aleph, Aqui. Anderson. Tô aqui.